E agora prosseguimos, apresentamos o tema Fundamentos das Sementes de Futuros e a plataforma Socialport, que será ministrado pela doutora Elane Marcial. A doutora Elane é mestre e doutora em Ciência da Informação pela UNB, DEA em Informação Científica e Tecnológica pela Universidade de Marseille, na França. Atua na área de Estudos de Futuro e Inteligência Competitiva desde 1996. É pesquisadora sênior da linha de pesquisa Arranjos Metodológicos e líder de estruturação científica do Foresight do LSC. Ela fará sua apresentação por videoconferência. Queria agradecer aí o convite, né, do comandante Cláudio por estar participando desse evento. Eu, eu estava em Sergipe agora, né? Quer dizer, cheguei hoje. A gente estava trabalhando lá finalizando a formulação da estratégia de Sergipe 2050. Então, a gente vai começar hoje, né, a pedido aí de vocês para falar sobre esses conceitos, né, associados às sementes de futuro. Então, já fui apresentada aqui, né, mas eu vou comentando aqui algumas funcionalidades que a gente tem, né, para apoiar esse processo, não só de levantamento, né, como acompanhamento das sementes. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o futuro, né? Primeiro, para como identificar e depois como justificar as sementes, já que nós temos, né, um trabalho em andamento, que são os cenários para a economia do mar, e a gente vai precisar desses conceitos. Bom, nós estamos aqui conversando sobre o futuro, né? E principalmente sobre produção de informação sobre o futuro. Então, quando você fala sobre sementes de futuro, o que você está olhando são justamente a capacidade da gente produzir informação sobre o futuro. Só que toda vez que você fala sobre esse tipo de informação, as pessoas às vezes esquecem de que essa informação ela tem que conter as características do futuro. Então, passando aqui para lembrar, né, o futuro ele vai ser sempre múltiplo e incerto a partir do hoje, mudando, inclusive, a todo instante por conta de eventos inusitados. O futuro ele não existe, ele vai ser sempre um construto da nossa imaginação. Por quê? Porque ele é alterado o tempo todo pelos atores, ao tentarem, né, atingir a estratégia formulada, mas também por forças ambientais que estão em operação no ambiente. Sendo assim, ele vai ser sempre impossível de ser previsto. E para que a gente possa formular uma estratégia, né, ou tomar decisões adequadas, a gente deve sempre considerar essas informações sobre o futuro e, principalmente, considerando essas características do futuro. Ou seja, para você poder tomar boas decisões ou formular uma boa estratégia, você vai ter que ser capaz de coletar e produzir boas informações. Apesar dele não existir e de ser impossível de ser previsto, o futuro sempre deixa alguns sinais no ambiente. Podem ser sinais fortes ou sinais fracos. Ou seja, ele não vai acontecer de repente. Ele dá sinais. E são esses sinais que a gente, então, chama de sementes de futuro. E por que semente? O conceito ele surge a partir do momento que eu não sendo nem bióloga, nem agrônomo, se colocar um monte de sementes na minha mão, eu não vou conseguir identificar, né, quais são aquelas sementes, no que elas vão dar. Algumas eu até consigo identificar, né? Uma semente de feijão, uma semente de abacate, mas a maior parte das outras sementes eu vou precisar plantar para saber a que planta ele se refere.
As sementes são concretas, elas estão aqui na mão. Eu conheço, eu sei que elas existem, mas o fato delas existirem não garante que elas vão germinar. N eventos futuros podem ocorrer que vão impedir dessas sementes germinarem. A partir do momento que elas germinam e eu não sei qual é a fruta, qualquer, né? Eu não sei de que planta ela se refere, qualquer coisa pode dar. Então, eu vou ter que esperar aquela semente germinar e crescer para ver no que ela se transformou. Agora, eu posso intervir nesse processo. Então, por exemplo, se eu plantar a semente de forma controlada, eu tenho muito mais garantia de que ela vai germinar do que simplesmente se eu jogá-la ao léu. Se eu garantir que ela vai ter uma boa luminosidade, se vai receber água, né? Ou seja, todos os elementos, né? Se eu vou botar numa terra adubada, eu vou garantir que ela germine, e se for uma semente de uma árvore frutífera, pode até dar frutos. Agora, mesmo dando frutos e com todos esses cuidados, nada me garante que esses frutos eles vão ser doces. Ou seja, o fato de existir um punhado de sementes ou de sinais nas minhas mãos, eu não tenho garantia nenhuma em relação a qual será o futuro daqueles sinais. Mesmo sinais que a gente chama de sinais fortes, movimentos consolidados como uma tendência, ela não garante que vai permanecer na mesma direção e sentido, porque ela pode ser rompida por um evento inusitado. O que ela sugere é que existe uma alta probabilidade de ser mantida. E aí, ao longo dos estudos, né, e da evolução, inclusive, da área, né, de estudos de futuros, a gente foi identificando algumas sementes. Fatos são elementos pré-determinados, tendências de pesos, fatos portadores de futuro, incertezas críticas, surpresas inevitáveis, coringas, cisne negro e a estratégia dos atores. Cada um desses foi definido por experts na área. Eu vou passar por cada um delas e vocês vão ver que eles têm definições diferentes. E por que a importância de você classificar de forma adequada essas sementes? Ele está no fato de que cada uma delas entra no processo de construção de cenário de uma forma diferente. Algumas delas, como as incertezas críticas, elas são as determinantes da construção de um cenário. Fatos ou elementos pré-determinados certamente têm que aparecer nos cenários. O comportamento deles pode ser diferente, mas eles são eventos recorrentes. Toda tendência de peso, ela entra como um recheio, como as surpresas inevitáveis. Elas vão dando molde no comportamento de cada um dos cenários construídos. Já os coringas, que muitas vezes eles emergem quando a gente faz o levantamento, podem ser por brainstorm, por levantamentos, né, como a gente usa, né, no Socialport, para ouvir muita gente ao mesmo tempo. Essas sementes aparecem muitas vezes misturadas e sem uma classificação adequada, porque nós estamos perguntando para experts em áreas específicas e não necessariamente em estudos de futuro. E os coringas, eles devem ser identificados e retirados, porque são rupturas muito grandes no ambiente. Então, eles devem, e tem uma baixíssima probabilidade de ocorrência. Então, eles devem ser tratados em separados, na maioria das vezes, construindo cenários específicos para eles e nos ajudando a construção de planos de contingência. Então, essa classificação é importante. E um cisne negro, né, depois eu vou comentar um pouco, né, sobre ele, que tem umas características, né, bastante peculiares, né, eles nos
nos ajudam a criar cenários disruptivos, né, que rompem com o status quo. Então vamos falar um pouquinho então, eu já comecei, né, a falar sobre os cenários e as sementes. Nós lembramos que cenários, eles são histórias internamente consistentes e utilizáveis sobre o futuro, ou seja, aqui nós estamos usando a técnica de storytelling. E por quê? O porquê da importância de você redigir os cenários na forma de histórias a respeito do futuro. Primeiro, para mostrar a quem toma decisão que nós não estamos falando sobre o que vai acontecer, mas sim sobre possibilidades a respeito do futuro. Existem diversos estudos que mostram que a nossa mente tem uma capacidade muito maior de absorver histórias do que de textos hards, vamos dizer assim. E aí eu cito como exemplo um livro que eu li há pouco tempo chamado 2041. Ele foi escrito por um cientista da área de inteligência artificial, chinês, e que ele convida um cineasta para escrever esse livro junto com ele. Então, a cada tema que ele escolheu para descrever as histórias a respeito do futuro, primeiro é contado uma história sobre aquele tema. Então, eles estão em 2041 e como é o mundo dado ao comportamento da inteligência artificial sobre aquele aspecto. E depois tem o texto escrito pelo cientista. As histórias, muitas delas eu ainda lembro. O texto hard já foi mais difícil de ler. Os capítulos que são de histórias, você lê rápido, você entra na história, e quando eu vejo alguns comentários sobre inteligência artificial, eu lembro dessas histórias. Já o texto hard, algumas vezes eu tinha até que voltar, porque eu não sou da área de tecnologia da informação né, e conheço pouco sobre inteligência artificial. Então, alguns conceitos eu não conhecia, até tinha que procurar, ou seja, é uma leitura muito mais hard e de difícil memorização. Então, é por isso a importância das histórias, porque elas têm que ser capazes, como os colegas da Shell falam, né, de tocar mentes e corações. E com isso, elas vão criar muito mais facilmente memórias a respeito do futuro, que é o que é importante para a gente tomar decisões. Esses cenários eles devem ser escritos na forma de sequências hipotéticas de eventos futuros plausíveis, possíveis, coerentes, relevantes e críveis, que permitam passar da situação de origem à situação futura. E essa sequência hipotética de eventos, eles são criados baseado nas sementes de futuro que a gente identifica. A gente constrói cenários baseados num método. Existem vários métodos, inclusive há vários cientistas que colocam, né, estudiosos a respeito do futuro, que dizem que existe um caos metodológico na área pela proliferação de métodos de construção de cenários. A gente estudou 3 abordagens, que é a lógica intuitiva, a probabilística e a francesa, e identificamos que existem alguns passos, por isso que a gente chama de modelo, né, que são comuns a qualquer uma dessas abordagens. E foi baseado nisso que nós definimos, então, quais seriam esse modelo de construção de cenários e quais os passos que deveriam ser seguidos para que você tivesse robustez nesse processo. E aí, as sementes de futuro são identificadas nessa terceira etapa, após a gente ter feito uma análise retrospectiva baseada no sistema de cenarização que foi construído. A importância da identificação dessas sementes é porque elas vão ser o insumo para a identificação dos principais condicionantes de futuro, que é o que a gente usa efetivamente para gerar os cenários, que são as megatendências, as incertezas críticas e as estratégias dos atores. Então, quais são as características então dessas sementes?
No caso das tendências, né, ou tendências de peso, como o professor Michel Godet chama, refere-se a eventos cuja perspectiva de direção é suficientemente consolidada e visível para se admitir sua permanência no período considerado. Veja que a classificação da semente ela está sempre associada também ao horizonte temporal que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, né, uma tendência é a aceleração do progresso científico e tecnológico, modificando as relações de poder entre os estados, a natureza do trabalho, a estrutura de produção, o como a gente utiliza nossos tempos de lazer. Então, você vê que esse é um movimento consolidado. Você olha para o passado, ela existia, hoje você é sensibilizado por essa tendência e ela tem força suficiente para permanecer na mesma direção e sentido dentro do horizonte considerado. Então, ela tem alta probabilidade de se manter nesse processo. Então, dicas de redação com relação a uma tendência. Então, por se tratar de um movimento consolidado, você vai encontrar dados do seu comportamento, passado e presente. E esses dados mostram essa evolução, né, numa determinada direção e sentido. Como eu falei antes, com alta probabilidade do movimento se manter. E ele deve ser redigido mostrando esse movimento. Então, queda na taxa de fecundidade, aumento da expectativa de vida, né, ou a manutenção de algo que está ocorrendo, você deve sempre redigir uma tendência mostrando qual é o movimento dela. Como é que nós vamos justificar essa tendência, então? Então, você pode justificar ela por meio de um gráfico, com uma redação sucinta da sua evolução, por meio, então, né, usando também variáveis qualitativas. Então, eu posso identificar uma tendência mostrando, por exemplo, a evolução de certas questões, como, por exemplo, a legislação de um país que mostra que ela está indo numa determinada direção. Então, eu saio da parte quantitativa e entro numa parte qualitativa, mostrando eventos sucessivos que levam à identificação de um movimento consolidado. Eu posso também mostrar, né, a estratégia dos atores associados a essa evolução como um bom indicativo também de manutenção. A gente, nessa parte de justificação, é importante que a gente descreva o evento. Então, cuidado com a análise de elevador, né? Mesmo ela mostrando um crescimento, ela durante um período ela se manteve assim andando meio que de lado e voltou a crescer, mas se você olha o movimento inteiro, ela sugere esse crescimento. Mas por que ela está crescendo? Isso que é importante para a gente ter um conhecimento profundo dessa semente que possa nos auxiliar depois na construção dos cenários. Uma outra semente que, em geral, é confundida com tendências são as surpresas inevitáveis que foram definidas por Peter Schwartz, num livro que ele intitula Cenários de Surpresas Inevitáveis. O que representa uma surpresa inevitável? São forças previsíveis, mas que a gente não consegue afirmar o momento em que elas vão realmente ocorrer. Além disso, você não consegue descrever os seus efetivos resultados ou consequências. Eles ainda são desconhecidos. Por quê? Porque não se trata de um movimento consolidado como as tendências. Então, por exemplo, eu posso dizer que nós, para os próximos 50 anos, veja que eu estou delimitando aí um horizonte temporal, nós teremos um aumento da expectativa de vida para mais de 100 anos. Então, tem vários estudos que
que já colocam isso, né, que os centenários já estão entre nós, né, que vamos chegar, de repente, a 150 anos de expectativa de vida. Hoje, isso não é uma realidade. A expectativa de vida está por volta dos 70, caminhando para os 80, mas a gente não tem ainda isso. Mas tudo leva a crer, em função, né, do retardamento, vamos dizer assim, do envelhecimento. Se a gente imaginar que o idoso de antigamente não é mais o idoso de hoje em dia, né? Você tem, né, todo um cuidado, né, vindo com a saúde, que está mostrando, né, até trazendo melhor qualidade de vida, e existem estudos, inclusive, de efetivo retardamento ou até de rejuvenescimento. Então, já tem pesquisas feitas com ratos que mostram que é possível rejuvenescer, inclusive, órgãos, né? E uma outra surpresa inevitável, né, a gente poderia falar, é o fim da aposentadoria ou até mesmo a redução da jornada de trabalho. Veja que, a partir do momento que se vai viver, né, mais de 100 anos, você não consegue se aposentar mais com as idades, né, definidas hoje em dia, né, como idade mínima para se aposentar. E provavelmente ninguém vai conseguir trabalhar 8 horas, né? Imagina você com 100 anos tendo que trabalhar 8 horas. Então, essa jornada de trabalho, há muita gente dizendo que vai ser reduzida. Já fizeram alguns testes, né? Existem fatos portadores de futuro com relação a isso, mas isso ainda não é uma tendência consolidada, e sim o que se espera para o futuro. Um outro exemplo é o uso da computação quântica, né? Por exemplo, né, pelos agentes da economia do mar. Então, hoje já existe um computador quântico, mas a gente classificaria ele como um fato portador do futuro. Hoje ele ainda não está, né, amplamente utilizado como nós temos os nossos computadores, né, notebooks, usando ainda Turing. As surpresas inevitáveis como dicas para redação. Como não é possível identificar esse movimento, classificar eles como um movimento consolidado, mas forças como forças ambientais, a gente redige essa semente, né, no formato de um evento futuro, destacando então o horizonte temporal. Então, por exemplo, uso em grande escala de computadores quânticos até 2060. Veja que a tendência, a gente está usando uma redação de movimento para aquela semente. Já na surpresa inevitável, nós estamos colocando como um evento futuro, porque ele ainda não é um movimento consolidado. E aí as justificativas ocorrem apontando os os fatos, né, ou dados que comprovam que nós estamos caminhando para isso, ou a estratégia de alguns atores referentes a esse possível evento futuro. Então, por exemplo, né, pesquisas e desenvolvimentos pela Google, IBM, Intel, Alphabet, né, Honeywell International ou a Yankee incorporada. Então, você tem aí movimentos, investimentos de atores que justificam que sim, no futuro essa tecnologia vai estar disponível em ampla escala, mas hoje isso ainda não é uma realidade, ela é só um fato portador de futuro. Então, outros exemplos, né, de surpresas inevitáveis, né, seria o uso em larga escala de robôs realizando atividades domésticas. Então, hoje, como é que você pode justificar isso, né? Apontando alguns fatos portadores de futuro. Por exemplo, você pode dizer que há um uso
há um crescimento do uso de robôs aspiradores em residência. Então, você ainda não encontra isso em todas as residências, mas você tem um movimento de crescimento desses robôs, né? Há pesquisas com robôs que já lavam louça, passam roupa, né? Há uma expectativa do uso de robôs na construção das instalações de Marte para receber os humanos, a redução do uso, né, de empregadas domésticas em função do aumento dos custos, né, e o crescimento das mulheres no mercado de trabalho. Então, alguém vai ter que fazer as atividades domésticas. E já existem, né, em testes robôs que vão estar no futuro realizando essas atividades. Mas hoje a gente não pode dizer que isso é uma tendência, mas sim ele seria classificado como uma surpresa inevitável. Os elementos ou fatos pré-determinados foram definidos por Michel Godet, e eles se referem a eventos já consolidados e certos, cuja solução ou controle pelo sistema ainda não se efetivou, interfere no comportamento das diversas variáveis. Então, geralmente, eles estão associados a eventos cíclicos, como as eleições. Então, você sabe que elas ocorrem, no caso brasileiro, né, praticamente de 2 em 2 anos. Né? Presidente de 4 em 4, né? apesar de serem, né, para presidentes, alguns postos, né, no Congresso, né, governadores, mas prefeitos e vereadores ocorrem, né, também de 4 em 4 anos, mas alternados. Né? Você sabe que aquele evento vai ocorrer, mas você não consegue antecipar qual vai ser o resultado desses eventos. Então, você tem as safras, que é outro fato, elemento pré-determinado, que dependendo do tipo de cenário, você tem que considerar. Eventos como os eventos comemorativos de Natal, de Dia das Mães, né? Você tem aquelas datas, né, que são pré-determinadas, mas ninguém consegue, de antemão, saber se vai ser, né, vamos dizer assim, lucrativo ou não esses eventos, porque dependem do andamento da economia. Né? E eles podem ser até modificados em algumas situações, como no caso das últimas Olimpíadas que ocorreram, tiveram que ser, né, canceladas, né, postergadas durante um ano, porque a data estava marcada para um período do Covid. Então, veja que até elementos ou fatos que são pré-determinados, outros eventos podem ocorrer e alterar o curso dos acontecimentos, mostrando que o futuro ele é sempre múltiplo e incerto. E aí, como você, né, poderia identificar e redigir essa redação? Então, vocês vão procurar os eventos cíclicos que impactam na construção dos seus cenários e que são previsíveis de ocorrência, né? E somente um evento inusitado poderá impedir a sua ocorrência. Eles são redigidos sempre no formato de um evento. Importante determinar o ciclo. Então, as eleições presidenciais, que ocorrem de 4 em 4 anos, e a sua justificativa ocorre com o apontamento desse evento ciclo. Então, no caso desse exemplo, ele está determinado pela Constituição de 1988. Então, alguns uma outra semente de futuro são os fatos portadores de futuro que eu já citei como exemplo, né? Então, eles se constituem de um sinal ínfimo por sua dimensão presente, mas eles são imensos por suas consequências e potencialidades futuras. Então, eu citei até, né, o computador quântico, que ele já existe, ele é um fato pré-determinado, mas ainda
não está em amplo uso pela sociedade, né? Os veículos autônomos, você já vê vários acontecendo, mas hoje a maior parte dos veículos não são autônomos. Então, você tem só fatos portadores de futuro que indicam. Aí eu entro no processo da surpresa inevitável, que no futuro, por exemplo, todos os carros serão autônomos. Mas hoje, o que existe são fatos portadores de futuro. Às vezes, outra tecnologia pode surgir e substituir esses que estão em testes hoje em dia. E um outro fato portador de futuro podem ser projetos de leis que estão em tramitação no Congresso, PECs também. Então, tudo isso são exemplos, né, de fatos portadores de futuro. Então, a dica para a redação, né, como eles se apresentam apenas como um sinal, eles são reduzidos no formato realmente de um fato. Então, o projeto de lei 5.064 de 2023 concede anistia aos acusados condenados por crimes definidos no artigo blá, blá, blá e tal. Então, ou seja, você tem um fato, só que como ele está em tramitação, ele pode ocorrer ou não, ele pode ser modificado durante a tramitação, ou ele pode ser engavetado. Ou seja, nós não temos garantia nenhuma de qual vai ser o seu comportamento futuro. As incertezas, elas são aquelas variáveis das quais a gente não sabe o seu comportamento futuro. Eles muitas vezes se apresentam, né, como sinais ínfimos, poucos percebidos, mas imensos em sua potencialidade. Alguns fatos portadores de futuro podem ser redigidos no formato, podem ser indicativos de incerteza, caso a gente não consiga identificar que dentro do horizonte temporal de cenarização ou de estudo, né, pode ser até para identificação de megatendências, eu não consigo saber se ele realmente vai ser uma realidade ou não. Então, eu posso redigir ele no formato de uma questão. Então, por exemplo, né, a alteração do marco legal do pré-sal recuperará a indústria naval até 2045? Até 2045 haverá resiliência das infraestruturas críticas marítimas frente aos eventos climáticos extremos? Haverá intensificação do emprego da cabotagem como um modal relevante na logística brasileira até 2045? Então, vejam, são perguntas que surgem em função, né, de alguns fatos portadores de futuro ou possíveis rupturas de tendências que a gente escreve no formato de uma pergunta. Então, as incertezas, né, reforçando, são aqueles eventos dos quais a gente não sabe, né, qual será a sua ocorrência futura, porque se eu sei a resposta da pergunta, ela não é uma incerteza, tanto se ela vai ocorrer ou se ela não vai ocorrer, né? E por isso redigido num formato de pergunta, né? Então, por exemplo, né, um tema que está discutido será concedida anistia aos presos do 8 de janeiro até 2026? Sua justificativa ocorre com a descrição do evento mostrado, que há pelo menos duas forças antagônicas que disputam e não se pode saber qual irá vencer. Então, veja que existem, em relação a esse tema, duas forças bem fortes, antagônicas, né? Uma posição forte do Supremo de manter as condenações, uma pressão de parlamentares, né? E um PL no Congresso, né? Há um ambiente de polarização na sociedade. Então, essas forças estão o quê? Em confronto. E
os atores também, né? Existem atores cujas estratégias estão em confronto. Então, hoje você não consegue afirmar qual será o curso dos acontecimentos. Um Coringa, ele foi definido por John Peterson, né? E está descrito em um livro deles, inclusive em formato, né, de cartões nos quais você pode classificar, você vai classificar esses coringas e auxiliar na elaboração, né, de planos de contingência para ele. Então, representam grandes surpresas, difíceis de serem antecipadas e antecedidas, e muitas vezes até entendidas. Por quê? Porque elas têm baixa probabilidade de ocorrência, grande impacto, elas acontecem rápido, se materializam de forma rápida e geralmente surpreende a todos, né? E não existe uma forma de antecipá-las com antecedência. Então, são pequenos sinais só que você consegue antecipar. Então, por exemplo, que é dado até no livro, né? Asteroides ou cometas atingindo ou o mar ou a terra mesmo, né? Grandes terremotos no mar gerando maremotos. Então, existe, por exemplo, né, no Pacífico, todo um sistema de acompanhamento, né, de terremotos e maremotos, mas eles só conseguem identificar a ocorrência e muitas vezes eles não conseguem nem estimar antes do evento ocorrer a sua magnitude, mas conseguem soltar sinais, né? E com isso, se você tem um plano de contingência, reduzir principalmente, né, perdas humanas. Alguns danos nem sempre, mas você consegue, né, se tiver bons planos de contingência. Então, os wildcards ou coringas, eles referem a eventos já listados, muitos deles monitorados, que possuem baixa probabilidade de ocorrência, e logo eles devem ser redigidos também como um evento. Então, o impacto de um asteroide em grande proporção na Terra. Então, são justificados pela existência ou registros de eventos que já ocorreram no passado ou pela existência de teorias quanto à sua possibilidade de ocorrência. Então, eles são justificados, ou porque já ocorreram, ou porque existem teorias a respeito deles. Então, por exemplo, é possível identificar registros de asteroides que já se chocaram com a Terra. E a NASA, né, possui vários observatórios e sistemas de monitoramento de asteroides. Agora, recentemente, vocês devem ter visto, né, que a NASA identificou um asteroide que tinha uma probabilidade, apesar de pequena, de se chocar com a Terra. Eles conseguiram, até pelos estudos, mapear, né, que seria na região, né, do hemisfério sul. Essa probabilidade aumentou e depois diminuiu. Por quê? Porque essas rotas elas são muito influenciadas por outros eventos, né, como aquelas explosões solares, né, que soltam ondas, né, que interferem no comportamento, né, dos astros que estão aqui próximos, né, do sistema solar. Então, ele é redigido nesse formato também de evento e ele tem que ser algo que tenha baixa probabilidade de ocorrência. Então, é muito comum quando a gente está levantando, né, sementes de futuro, principalmente quando a gente pede para os experts pensarem em eventos inusitados, aparece muito coringa. E aí o que a gente tem que fazer com esses coringas é separá-los, eles não vão entrar na sua construção de cenários, né, que é para apoiar a formulação de estratégia ou
um processo decisório de curto prazo, como é o caso dos mini-cenários, mas eles são importantes de serem avaliados, analisados e verificados se é importante ou não você ter um plano de contingência para eles. E nós temos os cisnes negros, que foram definidos por Nassim Taleb, né, no seu livro, né, sobre os cisnes negros. Então, como é a definição do que seria um cisne negro? São grandes surpresas, difíceis de serem antecipadas e entendidas previamente, percebido como uma surpresa para o observador. Ele tem um efeito importante e de grande magnitude, e após a sua ocorrência, o evento é racionalizado por meio de análise retrospectiva, como se pudesse ter sido esperado, ou seja, pudesse ter sido previsto. Tá? Então, não existe uma forma de antecipá-lo com antecedência. Então, os fenômenos, né, que não se tem consciência prévia e que estão além do alcance das expectativas normais da história, da ciência, ou seja, não existe uma teoria para aquilo, das finanças ou da tecnologia. Então, o convite é: vamos então imaginar cisnes negros sempre, porque eles são, se eu racionalizo, ele já vai ser classificado como outra coisa, ou uma surpresa inevitável, ou um coringa, né? E não como um cisne negro. A primeira vez que eu vi cisnes negros serem utilizados para a construção de cenários foi num estudo realizado pelo National Intelligence Council. E eu passei a trabalhar, né, com mais ou menos com essa ideia, né, desse conceito, em função da explicação que eles me deram do porquê do uso. Então, segundo o coordenador do projeto, o Dr. Burgos, ele disse que, quando eu perguntei, né, o que para eles era um cisne negro, porque na minha cabeça era algo que não podia ser previsto, ele riu e disse que os estudos que eles estavam fazendo estavam assim, tipo insossos, né? Mais do mesmo. E eles queriam criar, né, construir cenários que mostrassem possíveis rupturas no ambiente. E então eles passaram a utilizar oficinas onde eles levavam os experts a pensar o inusitado, dos quais eles deram o nome então de cisne negro, né? Então, ó, vamos pensar aqui num evento disruptivo, de grandes proporções, né, que ninguém ainda pensou ainda. O que não está no radar e que, se acontecer, muda tudo. Então, foi dentro desse conceito e a gente tem utilizado isso, né, de levar, então, as pessoas a pensarem em eventos inusitados. E aí depois a gente analisa e vê se aquilo é só uma possibilidade assim, que não é passível de ocorrência durante o período, mas se for algo disruptivo e que pode acontecer realmente e que não estava, né, na agenda, ele passa a ser utilizado. Então, Professora, oi, a gente está quase fora do horário. sim, já estou terminando. Tá bom, muito obrigado. Então, o cisne negro, ele aponta, né, um evento futuro, não é possível de ser identificado com algum indício ou ocorrência futura, né, e ele só vai poder ser identificado por meio de processos criativos, né, e você não tem como justificar a sua ocorrência, porque realmente ele é um evento realmente inusitado e que está fora do contexto. Então, como é que você identifica as sementes de futuro? É por meio de brainstorms, levantamento com o uso de questionários aplicado a experts, né? A gente tem usado muito a Socialport para fazer isso, e depois até para ajudar na justificativa dessas sementes, entrevistas junto a experts e análises retrospectivas e da situação atual com a coleta de dados e fatos. Nós vamos também, né,
a principal ferramenta é o brainstorm, com o uso de post-its, né? E em plenária, né, é importante que todos tenham lido, né? Ou principalmente que quem é da equipe de controle tenha lido os resultados da análise retrospectiva e sejam obedecidos às regras de brainstorm. E, no final, sempre é importante justificar essas sementes geradas pelo brainstorm para ver se a classificação delas está adequada, né? Então, a gente usa muito o brainstorming, né? No caso de criação, no caso de criação de sementes, a gente usa a Socialport Enterprise para fazer isso. Nós trabalhamos só com 3 perguntas, as principais incertezas, principais tendências e possíveis rupturas, convidando as pessoas a pensar o inusitado, e em cima desse levantamento a gente, então, justifica por meio de fatos e dados, né? Usando diversos tipos de fontes, né? Sejam abertas, fechadas, entrevistas, muitas vezes, né? Para justificar o que a gente listou como sementes, né, com entrevistas, como eu já falei. As fontes humanas, elas são sempre as mais importantes. Então, algumas dicas: identifique e consulte as principais fontes, inclusive as humanas, descreva a trajetória da variável ou evento, né, mostrando sua evolução, utilize tanto dados qualitativos quanto quantitativos para justificar a sua evolução, e consulte especialistas para confirmá-las. E eu termino aqui dizendo que eu adoro essa frase, a frase do Pasteur, dizendo que no campo da observação, a oportunidade ela só favorece a mente preparada. Por isso, a importância tanto de você escolher bons experts para participar desse levantamento, mas que a equipe de controle do projeto, né, de construção de cenários, sementes de futuro, do que seja, tenham um bom conhecimento dessas sementes. E eu agradeço, desculpe por ter passado aí o tempo. Agradecemos a apresentação da professora Eliane Marcial e agora abrimos o momento para o debate. Caso alguém tenha alguma pergunta ou queira fazer algum comentário, pedimos que levante a mão, que assim que possível nós iremos até os senhores. Para compor a mesa, eu convido o professor Cláudio Correia, Bernardo Salgado e Vanessa Bandeira. Obrigada. Peço também aos que estão nos acompanhando que escrevam suas perguntas no chat, nós vamos exibir aqui. Ou se puderem, né, façam abertamente, daqui a pouco eu vou abrir para as palavras. Nós estamos já perto do nosso final e peço que os perguntadores sejam bem sucintos, para que nós possamos também tentar dar respostas sucintas. E as perguntas podem ser feitas também para aqueles que fizeram apresentações por videoconferência, que estão ali atentos para responderem as perguntas. Então, primeiro vou abrir para os colegas que estão aqui no auditório, sendo Jogos de Guerra. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a todos os palestrantes por suas palestras. E eu gostaria de fazer uma pergunta à professora doutora Elaine Marcial, para, se possível, ela ampliar um pouco do conceito que ela tratou de mini-cenários, que são muito voltados para decisões de curto prazo. Que quando a gente fala em cenários, a gente pensa logo em longo prazo, né? E ela falou de forma muito breve, eu gostaria que ela ampliasse, se possível. Muito obrigado. É para responder agora, Cláudio? Por favor. Tá. Bom, os mini-cenários, eles iniciam, né, sua utilização pela área de inteligência da Shell aqui no Brasil. E qual é o objetivo? Eles são mínimos, não é porque são pequenos, mas é porque são construídos em curto espaço de tempo. Também focam em horizontes temporais mais curtos,
Então, você não está olhando, você não está fazendo cenários prospectivos, que você está olhando longo prazo, mas sim cenários para horizontes mais curtos, né? Eu posso fazer para a semana que vem, para daqui a um mês, para daqui a um ano, então são bem curtos, né? Esses cenários. Eles visam apoiar a tomada de decisão frente a um evento muito incerto. Então, eu me deparo com uma incerteza, eu preciso tomar uma decisão e a gente entende que os mini-cenários eles entram com essa possibilidade, né? Esses mini-cenários eles são possíveis, né, de serem construídos principalmente usando tecnologia. Então, a gente tem feito muito isso com o uso da Socialport, e ele elimina a fase de análise retrospectiva, por isso que o processo ele é bastante encurtado. Geralmente você trabalha, né? Ele é possível de ser construído em uma semana, ou seja, em 5 dias você consegue construir esse mini cenário, desde que você tenha um grupo de pessoas que conheçam com profundidade o tema. Por isso que ele surge muito na área de inteligência, porque os profissionais de inteligência geralmente conhecem muito sobre os temas que eles estão monitorando, né? A Shell, inclusive, ela contratava, às vezes, alguns experts para ficar imersos, né, durante esse curto espaço de tempo para construir cenários, né? Então, basicamente é isso, é você conseguir trabalhar uma grande incerteza e produzir uma informação confiável para apoiar o processo decisório, porque ele vai te possibilitar a construção desses cenários em curto espaço de tempo. Nós usamos essa metodologia na época do Covid também, né? Tem até um livro publicado. Aí, nesse caso, nós levamos menos de 1 mês e meio para fazer todo o processo, inclusive passando pelo teste de consistência, ouvimos muita gente, tudo, e foi conduzido todo à distância, né? Quer dizer, 1 mês e meio para você construir cenários e ouvindo muita gente é um grande desafio. Mas a gente entendia que a gente tinha que produzir algo rápido para apoiar o processo decisório, que, na minha visão, não estava caminhando, né, para um comportamento adequado. E, ao mesmo tempo, a gente tratava de um evento que não tinha um histórico, né, de qual seria, né, o comportamento das principais variáveis que a gente estava trabalhando. Você não tinha nenhum histórico para embasar uma análise retrospectiva. Então, e a gente se apoiou muito em experts. Então, fizemos, né, uma análise inicial rapidinho de quais seriam os aspectos fundamentais importantes para relatar aquilo. Em cima desses aspectos fundamentais, nós mapeamos com bastante velocidade. A gente já tem um banco de dados com esse perfil desses experts, e só precisamos acrescentar médicos que a gente não tinha, né? Então, que a gente entendia que era importante participar do processo. Mas, basicamente, é isso. Obrigado, Você professora conseguir Elaine. rodar isso de forma rápida, para apoio à decisão. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o doutor Tiago, encarregado do Laboratório de Simulações de Cenários da Unifa, que vai fazer uma pergunta para o professor Bernardo. Isso. Como você falou, né? Meu nome é Tiago, coordeno o LC lá da Unifa. E, assim, percebi na fala do Bernardo, da Vanessa, da professora Elaine, também de um expositor da USP, uma preocupação muito grande com o método, né? Entendo que esse LSC, diferente lá da Unifa, é consolidado, é maduro, e mesmo assim tem uma preocupação grande com a questão do método, do referencial teórico também, a classificação das sementes futuro. E aí, para o Bernardo, de forma muito objetiva e sucinta, tendo em vista o avançar da hora, quais são os principais problemas na execução do método
E na aplicação também do referencial teórico, né? Percebi que tem alguns que queriam escutar você. Desde já grato. Um dos principais problemas, o próprio professor Janik já acabou elencando, né? A dificuldade da gente conseguir classificar essa semente de futuro, toda a problemática que a gente tem também na própria redação, que muitas das vezes a gente tem todo o manual que a gente fornece para os pesquisadores e há uma dificuldade às vezes muito grande de compreender aquele manual e instrumentalizar aquele manual para ter o produto final. A questão teórica, aí a professora Elaine também serve como um aporte conceitual, metodológico muito grande, os outros pesquisadores também que ela citou aqui na exposição, né? E a nossa preocupação é sempre estar se atualizando. Independente de qualquer coisa, tem que ter uma atualização, tem que ter uma nova linha de pesquisa, como a gente vem tentando criar, um novo projeto junto com o Grupo de Economia do Mar. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu posso fazer pergunta rapidinho para o Fabiano, que eu já emendo tudo numa coisa só? Fabiano, bem direto também ao ponto, eu achei muito interessante esse processo de elaboração da estratégia Brasil 2050. Na sua exposição, a previsão é que em julho vocês façam essa entrega para a Presidência da República. Eu queria saber, e os próximos passos? Tem congresso no meio? Uma perspectiva de ser uma política de governo, uma política de Estado? Eu fiquei muito interessado assim, em saber e o depois de julho, o que ocorreria, o que vai ocorrer, no caso. Tá. Obrigado, vocês me escutam? Muito bem. Ok. Não. Sim, eu acho que eu queria chamar a atenção para o prazo depois de julho está previsto para entrega para validação da presidência, né? A gente também já está fazendo articulações, estamos com atores do Judiciário e do Congresso também. Estamos prevendo um evento articulado pelo Tribunal de Contas da União, chamando esses atores. Mas pós 31 de julho, Cláudia, a gente vai trabalhar um processo de revisão, né, da presidência e articulação com um conjunto de atores. A estratégia para a implementação, a partir do segundo semestre, a gente está formulando a Constituição, juntamente com o CONCEPLAN, com o Conselho de Secretários de Planejamento dos Estados, a organização do que a gente está chamando de um laboratório, de um observatório de planejamento de longo prazo, tendo como objeto a estratégia. Então, vai ser um amplo espaço de discussão e acompanhamento por parte tanto de governo, como também da sociedade, de atores que cuidam da perspectiva, para acompanhamento da estratégia. A gente acredita também que deve ter algum processo de revisão após a presidência ali receber, mas acho que a gente já está acompanhando junto com a Secretaria Executiva lá da Casa Civil e nesse processo de revisão. Então, pós o 31 de julho, trabalhar o processo de articulação e implementação do Observatório de Longo Prazo, coordenado aqui pela gente, e está acompanhando as revisões. A grande estratégia e a grande preocupação nossa, Cláudia, é que a elaborada estratégia ela constitui-se um documento, mas o processo de acompanhamento tem que ser bem carregado desse processo que a gente está vendo aqui na elaboração. A gente quer dar continuidade. A gente observou também, acho que a atividade de hoje é bem interessante, que no processo de elaboração da estratégia, a gente tem aqui no governo algumas, vamos dizer assim, capacidades de prospectiva, mas a elaboração da estratégia, ela requer, e a implementação dela requer a gente ampliar. Então, essas articulações com os grupos de prospectivas dentro do governo, ampliando essa capacidade de prospectiva, é super importante. Então, é isso. A gente, a partir do segundo semestre, a gente está trabalhando a constituição desse observatório de planejamento de longo prazo, para ser a esfera que está fazendo um processo também de impulsionamento e articulação da implementação da estratégia. Muito obrigado, doutor Fabiano. Coronel Nogueira, pergunta para Vanessa. Isso. Parabéns por todo o evento, né? Eu vou colocar assim, na pauta para todos os palestrantes, de um modo geral, uma reflexão que eu comentei com o comandante Correia, aqui no particular. Como a Força Aérea, ela nasceu, o LSC da Força Aérea nasceu junto com a interpretação e aplicabilidade de ter se tornado uma ICT, a Unifa virou uma ICT
ao mesmo tempo que criou o LSC dela. Então, a gente nasceu digerindo instituição de ciência, tecnologia e inovação. Então, quer dizer, a Unifa, que é uma instituição de ensino superior, ela se tornou também uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. Esse fato obrigou, né, e me escalaram para que eu ficasse à frente desse processo, mergulhasse em cima da lei de inovação e tudo que regula os recursos que fomentam inovação. Eu observei todos os palestrantes, os trabalhos, desde ontem, que eu assisti todo o dia de ontem. Então, tem muita pesquisa, muita publicação, muito livro, mas a inovação, o diferencial é depois do livro. O que acontece? Entendeu? Então, assim, eu acho que vocês, de um modo geral, a gente, né? A gente sempre pode tentar buscar o algo depois da publicação. Porque se existe algo depois da publicação, pode incorporar o fomento, ou seja, o patrocínio, o dinheiro a ser aplicado para incentivar a própria pesquisa como outras pesquisas, ou aprofundamento das que já existem. Então, isso é uma reflexão para todos, né? É uma contribuição. E para você, em especial, Vanessa, porque aos moldes da Força Aérea Brasileira, os recursos que a gente está captando para aplicar na pesquisa dentro da Força Aérea Brasileira, eles vêm da base industrial de defesa ligadas à Força Aérea Brasileira, que é o poder aeroespacial, Embraer e etc. Quando você fala de economia do mar, tem um caminhão de empresas da base industrial de defesa ligadas à economia do mar, né? E estudando inovação, que eu tive que devorar 5 livros de 2023 para cá, né? Fiz uma imersão em cima desse assunto. Eu descobri que existe uma coisa chamada IBID, que é o índice que diferencia eu de você, Rio de Janeiro de São Paulo, Rio de Janeiro de Petrópolis. Então, as pessoas e as cidades, elas podem ser mensuradas pelo índice de inovação, né? Então, dentro desse teu mapeamento que eu vi ali numa slide, que você falou que criar um índice, ou buscar um índice, né? Pensa a respeito de tentar mapear o litoral do Brasil, os locais e tal, através desse índice. E se isso acontecer, como você poderia linkar isso com a base industrial de defesa naval dentro dos seus estudos? Essa é a minha pergunta. Bom, obrigada, Coronel, pela sua pergunta. Na verdade, a ideia do projeto Mirante da Economia do Mar como um todo é justamente fazer esse levantamento do que a gente tem e onde a gente pode realmente investir, onde existe possibilidade para as empresas relacionadas à economia do mar. Então, vai muito de encontro com o que o senhor falou. Essa parte dos índices, essa parte quant, não é a parte que eu vou estar envolvida diretamente, porque é a parte coordenada pelo professor Tauan. Eu estou envolvida na parte coordenada pelo comandante Correia, mas pelas conversas que a gente teve até agora, semana passada que a gente estava na FEMAR, eu acho, a ideia é justamente que esse estudo, esse projeto como um todo, ele sirva como um mapeamento da área de economia do mar, onde a gente pode investir mais, onde tem potência, onde dá para ajustar um pouco, onde precisa melhorar, atrás de quem a gente precisa ir. Então, é realmente um estudo para fornecer subsídio não só para a academia, mas também para as empresas que quiserem investir. E conscientizar mais acerca das potencialidades do mar. Não sei se eu respondi completamente, mas... Obrigada. Muito obrigado. Já encerrando esse nosso momento, eu queria fazer aqui alguns registros. Agradecer aos queridos palestrantes pelo alto nível das suas palestras. Sabemos que investiram muito para trazer o que trouxeram até nós. E são coisas
e aí eu apontei para cá, mas também aponto para lá, né, para os que estão por videoconferência, não só o seu tempo, a sua atenção, mas o conhecimento que trouxeram e conseguiram compilar em tão pouco tempo. Então, assim, nesse sentido, cabe registrar que para esse evento, essa jornada, mais uma vez tivemos muitos inscritos. Foram 190 pessoas de diversas origens, né? 51 pessoas do nível do doutorado, 48 mestres, 94 graduandos, 147 civis, 59 mulheres, e do setor privado, 18 representantes de empresas, CEO, gerentes, etc., grandes e pequenas empresas, pessoas de outros países, professores e estudantes de 28 instituições de ensino superior, sendo 14 delas privadas, inclusive de outros estados do Brasil. Hoje de tarde, nos reuniremos aqui nesse mesmo auditório para o lançamento de 3 livros que foram organizados pela equipe da Escola Superior de Guerra do Procad de Defesa. Vocês podem imaginar que para a realização de um evento como esse, foi preciso o engajamento responsável e profissional de uma equipe do Laboratório de Simulações e Cenários. Temos aqui a Tenente Flávia, nosso encarregado, o suboficial Dias, que estava aqui até pouco tempo, a estagiária Adriele e outros membros do grupo de pesquisa, como a doutora Gisele Nichols, responsável pelo nosso site pela comunicação, a mestre de cerimônia de ontem, a Marcele Braga, que é graduando em RI e pós-graduando em Política, Estratégia e Defesa e Segurança Pública, e hoje, Valnice Oliveira, professora da FEMAR e doutoranda do PPGEM, que é a nossa mestre de cerimônia amanhã e tarde.